Nos últimos anos, muitas pessoas têm migrado para as distribuições Linux, e há diversos bons motivos para migrar para o Linux, como, por exemplo, o fato dessas distribuições serem gratuitas. Mas também há questões relacionadas à privacidade. Tanto a Microsoft, que faz o sistema operacional Windows, quanto a Apple, têm políticas de privacidade cada vez mais nebulosas. Além disso, nos últimos anos tem havido uma grande migração de pessoas para a área de tecnologia, para trabalhar com desenvolvimento, com programação. E de uma forma geral, essas atividades de desenvolvimento e programação são mais amigáveis de serem feitas em uma distribuição Linux. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar passo a passo como que você pode fazer a instalação de uma das distribuições Linux mais amigáveis para novos usuários, que é a Linux Mint, em sua versão 20.3, que é a mais recente no momento em que eu estou gravando. Nesse vídeo aqui, eu vou considerar que a pessoa está fazendo a migração vinda do Windows para o Linux Mint. No entanto, tudo que eu vou mostrar aqui serve também se a pessoa estiver fazendo a migração de um Mac para o Linux Mint ou mesmo de alguma outra distribuição Linux para o Linux Mint. O passo a passo que a gente vai fazer são exatamente os mesmos, independente de qual o seu sistema operacional de origem. Então, eu vou abrir aqui o navegador, vou colocar aqui na busca Linux Mint e vamos procurar o site do Linux Mint, tá? Tá aqui, linuxmint.com. Vamos clicar aqui e daí já tem aqui o primeiro link, que é o link de download, tá? Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, está no Linux Mint 20.3, tá? E o codinome é UNA. Toda a distribuição do Linux Mint tem um nome que eles dão, tá? Então, no momento o nome é UNA, eu vou simplesmente colocar aqui download. Então, ele vai mostrar aqui que existem 3 diferentes variações, tá? A mais conhecida e a mais utilizada é essa daqui, Cinnamon Edition. Tá? Cinnamon é simplesmente o nome do ambiente gráfico, tá? A gente tem a Mate, a gente tem a XFCE. Eu vou instalar aqui a Cinnamon, que é a que você muito provavelmente vai encontrar mais material aí disponível na internet. Vou clicar aqui em Download. E daí ele vai me mostrar aqui diversos mirrors, né, que são servidores aí de onde você pode fazer o download. Você pode clicar em qualquer um deles aqui e daí ele vai baixar aqui o arquivo ISO, tá? Para ganhar tempo, eu já fiz esse download antes de começar a gravação, então eu vou aqui no Windows Explorer, aqui na pasta de downloads, então já está aqui o ISO. O que é um ISO? ISO é uma imagem, tá? Antigamente, para quem ainda pegou a época aí de CD, DVD, era a imagem que você gravava no CD ou no DVD. E o que a gente precisa é colocar essa imagem em um pendrive que possa ser utilizado para inicializar o computador com esse pendrive e começar a instalação do Linux Mint. Então, a segunda parte que a gente vai fazer aqui é voltar aqui para o navegador e a gente vai colocar aqui Etcher USB. O que é esse Etcher USB, que é exatamente esse primeiro link aqui? É um programinha que serve justamente para isso, para você criar um USB inicializável, que a gente também chama de bootável. Um USB que você pode conectar no seu computador e daí, ao invés do seu computador fazer a inicialização normal, indo para o Windows ou para o outro sistema operacional que você esteja usando, ele vai dar partida no computador pelo pendrive, tá? Falando de uma forma bem simplificada. Então, eu vou clicar aqui em Download, ele vai baixar aqui o instalador. Vamos voltar lá para a nossa pasta de download, está aqui o instalador do Etcher. Vou dar 2 cliques nele aqui e vou fazer o processo de instalação. É bem simples, não tem nenhum mistério. E já está instalado, tá? E ele já abriu aqui para mim. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é dizer para ele qual vai ser o arquivo que eu vou colocar, né, no pendrive. Clicar aqui e vou selecionar a imagem que a gente baixou lá do site do Linux Mint. Agora, eu preciso dizer para onde que ele vai gravar isso. Então, no caso, você precisa de um pendrive. Tá? Um pendrive de 4 GB é o suficiente. Então, se você olhar aqui no Windows Explorer, eu já estou aqui com um pendrive aqui no Drive E, ele está vazio, tá? Então, no caso aqui, eu estou usando um pendrive de 8 GB, né? 7,20 GB. É mais do que o suficiente, não precisa ser tão grande assim. A imagem, ela tem aí um pouco mais de 2 GB, então um pendrive de 4 GB seria mais do que o suficiente. Então, eu vou selecionar aqui. Ele já reconheceu que eu estou com esse pendrive. Eu vou selecionar ele aqui.
tá? E aí eu vou simplesmente mandar ele gravar, tá? E daí esse processo pode demorar um tempinho, simplesmente deixa ele gravando aí. Eu vou cortar o vídeo para o momento onde terminou o processo de gravação. Então, depois de alguns minutos aqui, terminou o processo de criação do pendrive inicializável. Eu posso fechar aqui o Etcher. E agora o que precisa ser feito é simplesmente reinicializar a sua máquina com esse pendrive conectado. E a depender da configuração da sua máquina, já vai começar a inicialização pelo pendrive aparecendo a janelinha de instalação do Linux Mint. Caso isso não aconteça, você tem que alterar a ordem de inicialização do seu computador, saindo do HD para o pendrive. Para isso, você precisa entrar na BIOS do seu computador. A tecla para fazer isso tal muda dependendo do computador. Pode ser a tecla Delete, pode ser a F2. Eu vou tentar colocar algumas imagens mostrando esse processo para, por exemplo, a minha máquina, tá? Mas não necessariamente é o mesmo que você vai fazer na sua, porque tudo depende do seu computador, tá? Então, enquanto eu estou falando aqui, deve estar aparecendo algumas imagens aí para você, mostrando o que aparece na tela, né, do computador, geralmente, né, vai dizer assim, aperte alguma tecla para entrar na BIOS, né, na configuração do seu computador, e daí você pode alterar a ordem de inicialização e pode selecionar para a inicialização acontecer via o pendrive. Eu não tenho como gravar isso daqui porque eu precisaria reiniciar o computador e eu não tenho uma placa de gravação. Então, eu estou simplesmente narrando para você o que costuma acontecer, mas eu vou tentar botar algumas imagens que devem estar aparecendo aí para você. Então, agora vamos começar a instalação em si. Então, depois que você inicializa e o computador dá partida pelo pendrive, é essa janelinha aqui que aparece, né? E a gente vai selecionar essa primeira opção aqui, que é inicializar a instalação do Linux Mint. Eu vou dar Enter aqui. Quando você seleciona a opção para inicializar a instalação, é essa tela aqui que aparece para você. Então, o que a gente vai fazer vai ser clicar aqui em instalar Linux Mint, nesse CDzinho aqui. Para quem não está acostumado, você pode testar o sistema a partir desse pendrive, tá? Ele não é um pendrive apenas de instalação, ele também é uma versão live, que a gente costuma falar, da distribuição. Então, se você clicar aqui, você vai abrir o gerenciador de arquivos, você pode olhar aqui o menu, ver o que vem com Linux Mint, tá? Então você pode interagir com o sistema operacional antes dele estar instalado em si. Claro, tudo que você fizer nessa versão live, por exemplo, se eu abrir aqui o gerenciador de arquivos e aqui em documentos eu mandar criar uma pasta aqui, por exemplo. Claro que isso daqui vai ser perdido a partir do momento que o computador for reinicializado. Tudo isso aqui não está sendo salvo em si, certo? É simplesmente uma versão ali que está sendo mostrada para você poder interagir com o sistema, para você conhecer o sistema. Caso você não saiba o que vem, você pode verificar aqui tudo que vem instalado por padrão no Linux Mint, mas ele ainda não está instalado em si. Tudo isso está rodando a partir do seu pendrive, tá? Então você pode aí verificar o que vem no sistema interagindo com ele, mas ele ainda não está instalado. Para instalar, a gente tem que clicar aqui em instalar e começar o processo de instalação. Aqui eu vou selecionar a língua português do Brasil, continuar, e daí tem a parte de layout do teclado. Se você tem um teclado padrão ABNT2, que é esse que está aparecendo aí na tela, vou botar uma figurinha para vocês aí na tela, basta deixar o que está selecionado mesmo, está tudo certo, tá? No entanto, o meu teclado aqui é padrão americano, tá? Eu também vou deixar uma foto aí para vocês entenderem o que eu estou falando. É aquele teclado que não tem C cedilha, não tem essas coisas que tem no padrão ABNT. Então eu preciso mudar aqui o layout do teclado para que eu possa digitar corretamente as coisas durante a instalação e depois que o sistema estiver instalado também. Então, no caso do meu teclado, tá, ele é um teclado de língua inglesa nesse layout aqui em inglês internacional com tecla Alt GR. Aí eu posso testar aqui. Então, estou testando aqui para ver se está certo, tá? Então, está realmente aí certo todo o layout dele. Eu posso clicar em continuar.
Aqui ele vai perguntar se você quer instalar codecs multimídia, eu vou marcar que sim, tá? Para que serve isso? Serve, que nem ele está dizendo aqui, para você poder reproduzir vídeo, alguns formatos de mídia, de arquivos de som, tá? Não vem por padrão, mas basta você marcar aqui para instalar e ele vai instalar isso para você. E essa é a parte que costuma gerar mais dúvida no processo de instalação. Por quê? Porque antigamente, boa parte dos computadores, laptops e tal, vinha simplesmente com um único HD. Então você poderia deixar aqui essa opção marcada e dar continuar, a instalação ia acontecer sem problema nenhum naquele HD. No entanto, hoje em dia, está sendo cada vez mais comum você ter dois discos, tá? Por exemplo, um SSD com menor capacidade, mas o SSD é mais rápido, né, que o HD que a gente costumava utilizar antigamente. Então, boa parte das vezes vem um SSD de menor capacidade, onde fica instalado o sistema operacional para as coisas inicializarem de forma mais rápida, e você tem um HD normal com uma capacidade maior, que é onde vão ficar os seus arquivos. Então você precisa configurar isso durante a instalação, dizer, olha, o sistema operacional vai ficar, por exemplo, no SSD de menor capacidade e você e a sua pasta de documentos pessoais, os seus arquivos pessoais vão ficar no HD maior. Então eu vou simular isso aqui nessa instalação, eu vou escolher aqui essa opção avançada para mostrar como que isso pode ser feito, e eu vou aproveitar para também mostrar como que você pode criptografar tanto a sua partição de instalação, tanto a pasta onde vai ficar os seus arquivos pessoais, que a gente no Linux chama de home. Tá? Tendo visto que isso está ficando cada vez mais comum, eu vou aproveitar e mostrar isso aqui e vou dizer quais são as vantagens de você trabalhar dessa forma. Então vou colocar aqui a opção avançada e vou mandar continuar. Repara aqui o seguinte, tá? Eu tenho dois discos aqui nessa máquina. Isso daqui é uma máquina virtual, tá? Não é a minha máquina em si, é uma máquina virtual que eu estou usando para mostrar esse tipo de situação para vocês. Então imagina que essa primeira aqui, por exemplo, é um SSD de menor capacidade, tanto que eu botei ela aqui com um pouquinho menos de espaço, e aqui é um HD de um pouco mais, com uma capacidade um pouquinho maior. Tá? Isso tem sido cada vez mais comum, especialmente nos laptops mais novos, vem dessa forma, um SSD com menor tamanho, SSD é mais rápido, então geralmente o sistema operacional vem instalado no SSD, e um HD, né, que é um pouco mais lento, mas tem uma maior capacidade, onde ficam os seus arquivos pessoais. Então, repara o seguinte, está aparecendo aqui dev SDA, dev SDB, que são justamente esses dois compartimentos. Pensa dessa forma, o SDA é o SSD e o SDB é o seu HD. Eu estou dizendo aqui para o programa que a instalação vai ser feita no SDA, que no nosso exemplo é o SSD. Okay? O que eu preciso fazer? Eu preciso aqui no SDA criar uma nova tabela de partição. Tá? Ele vai me dizer aqui que eu selecionei o disco inteiro, isso aqui pode levar a perda de informação, tá? Isso tudo é normal. Então, se por acaso você já tem alguma coisa, né, nesse SSD que você tem, ele vai ser perdido. Tá? Essa operação não tem volta. Diz isso tudo aqui para você, eu vou dar aqui continuar. Tá? E daí ele está me dizendo então que eu tenho aqui esse espaço livre. O que eu vou fazer? Eu vou clicar agora nesse mais aqui. O que eu preciso? Eu preciso de uma partição boot, tá? Então eu simplesmente vou colocar aqui ponto de montagem boot, tá? Na forma como eu vou fazer aqui, criando uma compartição criptografada, eu preciso desse barra boot, tá? Se eu não tivesse criando essa parte criptografada, isso aqui não seria necessário, mas eu vou mostrar aqui para vocês porque nesse caso é necessário. Eu não preciso colocar tanto espaço assim, tá? 600 megas é mais do que o suficiente. Isso aqui simplesmente é onde vão ficar as informações de inicialização do seu sistema, tá? De uma forma bem simplificada, eu não estou entrando aqui na parte muito técnica nem nada do tipo, qualquer coisa eu procuro aí na internet, mas pensa como se isso daqui sendo a região onde vão ficar as informações necessárias para o seu sistema ser inicializado. Então vou colocar aqui, ok. Então repara aqui que ele já colocou aqui o barra boot. E agora nesse espaço aqui, eu vou clicar novamente no mais. E, como eu falei, eu vou criptografar a minha partição de instalação. Tá? Então eu vou colocar aqui volume físico a ser criptografado. Qual é a vantagem de você fazer isso?
Especialmente se você está fazendo esse procedimento em um laptop que você usa para sair de casa, para ir para o trabalho, por exemplo, ou para viajar, se o seu laptop for roubado, o assaltante ele não vai nem ao menos conseguir inicializar o seu sistema operacional, tá? E depois a gente, além de criptografar a partição de instalação, a gente também vai criptografar a home, que é onde fica os seus arquivos pessoais, tá? Ou seja, o assaltante, em princípio, não vai ter condição de visualizar nenhum dos seus arquivos. Aí você pode estar pensando assim: ah, mas o sistema operacional não tem uma senha quando inicializa? Sim, mas aquela senha é só para inicializar o sistema operacional. Se o atacante colocar, por exemplo, um pendrive, que nem a gente está fazendo aqui, repara que esse pendrive permite que eu veja aqui tudo que está nesse computador. Se eu tivesse aqui algum HD com alguma coisa, esse HD apareceria aqui, tá? E eu poderia ver o conteúdo desse HD caso ele não tivesse criptografado. Então, um assaltante com um pendrive consegue, caso o seu computador não esteja criptografado, ver todos os seus arquivos, tá? Essa é a importância de você criptografar. Em princípio, você poderia criptografar apenas a pasta onde vão ficar os seus arquivos pessoais, mas eu gosto de criptografar a partição de instalação e também a pasta onde vão ficar os arquivos pessoais, tá? E eu coloco senha diferente nas duas, e a gente vai ver isso durante todo esse processo aqui, ok? Então escolha uma chave de segurança. Isso daqui vai ser o que você vai ter que digitar para que o seu sistema dê partida, tá? Não é a senha de login. A gente vai ver essa diferença um pouquinho mais para frente. Claro, tenta botar alguma senha que seja difícil e que seja diferente da senha que você vai dar do login depois, tá? Aqui eu vou botar uma senha simples aqui, simplesmente porque é uma demonstração e eu não quero ter que ficar digitando muita coisa durante muito tempo. Então eu vou botar uma senha simples, ele me diz aqui que a senha é curta, mas para os nossos objetivos aqui é mais do que o suficiente, tá? Eu vou dar aqui OK. Então repara que teve uma alteração aqui na forma de apresentação, certo? Apareceu essa partição aqui, SDA5_crypt, tá? Que eu vou chamar aqui como sendo virtual, uma partição virtual que ele está indicando que é a partição criptografada. E vai ser nela aqui que a gente vai indicar que o sistema vai ser instalado. Repara o seguinte, eu já estou dizendo aqui que a instalação vai ser feita no disco A, que é o nosso SSD no nosso cenário imaginário, tá? E agora eu vou dizer aqui o ponto de montagem do meu sistema operacional. Como que eu faço isso? Eu clico aqui em alterar, ponto de montagem e boto aqui barra. Vou dar OK. Então, a configuração do nosso disco menor já está toda feita. O que eu preciso agora? Eu preciso dizer que o disco B é onde vai ficar a nossa pasta pessoal. Então eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz no disco A. Eu vou criar uma nova tabela de partição. Ele vai me avisar que caso exista alguma coisa nesse disco, essa coisa vai ser perdida, certo? Se tiver algum dado, alguma coisa nesse disco, tudo vai ser perdido. OK. E agora está aqui, espaço livre. E no cenário que eu estou criando aqui, todo esse espaço livre vai ser para minha pasta pessoal. Então eu vou clicar aqui em mais. E em Linux, o espaço do usuário é chamado de home, tá? Então aqui no ponto de montagem eu vou colocar aqui /home e vou dar OK. Então, resumindo, eu estou simulando um cenário aqui onde eu tenho dois discos, um SSD e um HD, que é algo que tem sido bem comum aí no mercado, certo? De alguns laptops virem com essa configuração. Um SSD menor, onde é instalado o sistema operacional, e um HD maior, onde você coloca as suas pastas pessoais, os seus arquivos pessoais. O que eu fiz? Aqui no SDA, seria o nosso SSD, eu coloquei o /boot, que é para dar a inicialização no sistema, e criptografei todo o volume seguinte. E nesse volume eu disse que é para colocar o ponto de inicialização do sistema, que é representado por barra. No outro disco, que a gente que está simulando o nosso HD de maior espaço, eu disse que é para ficar o /home, que em Linux indica a pasta do usuário, onde vão ficar as coisas pessoais do usuário. Estou dizendo aqui que é para instalar no SDA, que é o nosso SSD, que é o nosso disco de menor capacidade. Em princípio está tudo certo, então eu vou clicar aqui em instalar agora. Ele vai me avisar que tudo que eu estou fazendo aqui vai levar a alterações no disco e que pode levar à perda de dados caso exista alguma coisa nesses discos originalmente. Okay?
estou ciente disso, então continuar. Aqui é simplesmente para selecionar o fuso horário, tá? Então, São Paulo aqui está certo para mim. E aqui vem a configuração do seu usuário, tá? Da sua máquina, ok? Então, seu nome, eu vou colocar aqui ciência programada, tá? Você pode dar o nome que você quiser. O nome do computador é como ele vai ser enxergado caso esteja numa rede de computadores, tá? Então aqui eu vou deixar simplesmente VirtualBox, que é uma máquina virtual que eu estou usando aqui, só para eu saber que é um sistema virtualizado. E aqui uma senha de acesso, tá? Esse daqui, caso você esteja vindo do Windows ou do Mac, é a senha que você coloca lá para entrar no sistema operacional, ok? Eu recomendo fortemente que seja uma senha diferente da que você usou para criptografar a sua instalação, tá? Porque senão você está com um recurso de segurança a menos. Então eu vou colocar aqui uma outra senha e eu vou marcar aqui para criptografar a minha pasta pessoal. Lembra, a pasta pessoal está em um outro disco, diferente do disco onde está sendo a instalação do sistema. Então, aquela senha que a gente colocou lá antes é para criptografar a instalação do sistema. E essa daqui é para criptografar a sua pasta pessoal. E no caso, essa criptografia aqui da pasta pessoal, você não vai precisar colocar uma outra senha. Quando você colocar a senha do seu sistema, você já vai estar descriptografando a sua pasta pessoal. E agora finalmente vai começar a instalação do sistema. Vai levar um tempinho aí, costuma ser relativamente rápido, é mais rápido do que a instalação, por exemplo, do Windows, tá? Tudo depende aí também da sua máquina e tal. E quando acabar o processo de instalação, a gente volta aqui para o vídeo. Então, quando a instalação terminar, vai aparecer essa mensagem aqui para você dizendo que a instalação terminou. E ele diz que você pode continuar testando, certo? Aqui na versão live, né, do USB, ou você pode reiniciar agora, que é o que a gente vai fazer. A gente vai clicar aqui em reiniciar agora. Aí ele vai dizer aqui para você que é para você retirar a mídia de instalação e pressionar Enter, tá? No caso, a mídia de instalação é o pendrive. Então, simplesmente o que você vai fazer é retirar o pendrive e clicar em Enter. Então, repara que assim que mandou reinicializar, apareceu isso daqui na tela. O que é isso? Ele está pedindo aqui para você colocar uma senha, que é justamente a senha para descriptografar a sua partição de instalação, que foi aquela primeira senha que a gente colocou. Então aqui eu vou colocar aquela senha pequenininha que eu tinha criado e vou dar Enter. Então ele descriptografou e agora sim que ele vai inicializar o sistema. E daí ele entrou aqui na tela de login, tá? Tá com a resolução aqui um pouco diferente porque eu estou numa máquina virtual, eu já vou corrigir isso, tá? Mas agora sim que ele entrou aqui na tela do sistema e aí eu vou colocar aquela segunda senha que eu mostrei durante a instalação. Então, finalmente, a gente está aqui na primeira tela do Linux Mint. Na primeira vez que você acessa o sistema, aparece essa janelinha aqui de boas-vindas para você, tá? Ele dá diversas informações aqui e a gente vai seguir o passo a passo dessa janelinha aqui de apresentação, tá? Então, a gente vai clicar aqui em primeiros passos e a primeira parte é uma configuração bem simples do sistema, mais uma parte um pouco mais visual. Então, eu prefiro temas escuros, então eu vou marcar aqui para temas escuros. Eu gosto desse layout moderno, onde aparece só os ícones sem aparecer o nome da janela que está em aberto, aparece só o ícone, então eu vou deixar aqui moderno. E aqui ele já vem com algumas coisas interessantes de serem feitas em um primeiro momento, tá? Então aqui é simplesmente para você configurar cópias de segurança do seu sistema. Vamos clicar aqui em inicializar. Ele vai pedir a senha, essa senha é a senha do seu usuário, aquela segunda senha que a gente criou durante o processo de instalação. E para que serve isso aqui? Isso daqui é, por exemplo, se acontecer algum problema no seu sistema, digamos que você fez a instalação de alguma coisa e acabou quebrando o seu sistema, você pode recuperar um backup de um ponto no passado onde o seu sistema estava funcionando, tá? Então é basicamente isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou mostrar para vocês, a configuração é bem simples,
tá? Eu vou deixar essa opção padrão aqui, depois se você quiser você pode pesquisar na internet para verificar o que significa cada uma dessas opções. Eu vou clicar aqui em próximo, ele vai fazer uma estimativa do tamanho do sistema para saber quanto espaço, né, que isso vai ser necessário. Ele vai perguntar para você onde é que vai ficar esse backup, tá? Então eu vou marcar aqui no nosso segundo disco, no disco de dados pessoais, vou marcar aqui próximo, e daí ele pergunta quantos backups você deseja manter, tá? Você pode, por exemplo, solicitar backups mensais, semanais, diário. Ele, por padrão, vem marcado aqui diário, tá? Com 5. Eu, sinceramente, acho isso um pouco exagerado, tá? Porque, tirando nessa parte inicial, onde você efetivamente vai mexer bastante na configuração do sistema, eu acho que depois você simplesmente vai ficar fazendo suas coisas do dia a dia. Então é muito mais difícil de você efetivamente quebrar o seu sistema. Então, geralmente eu deixo apenas 2 ou 3 aqui, diários, de forma que se acontecer alguma coisa, você tem como voltar 2 dias anterior, geralmente isso é o suficiente. Você pode adaptar isso para sua realidade, né, eu estou falando para minha realidade, isso daqui costuma ser o suficiente. Já me salvou algumas vezes essa opção aqui de backup, tá, e eu sempre deixo 2 ou no máximo 3 dias aqui. Mas se você quiser, você pode fazer mensal, semanal, enfim, tá, tudo depende da sua realidade. Aqui é o que ele vai excluir, tá? Eu deixo sempre essa configuração padrão. Então, basicamente, ele está te dizendo que os dados de usuário em si vão ser excluídos desse backup, tá? Faz sentido, porque, na minha opinião, isso daqui é muito mais para você recuperar sistema que quebrou e não dados em si, né? Os seus dados pessoais, eu acho que você tem que fazer um outro sistema de backup, usando HD externo, usando nuvem, né? Dropbox, Google Drive, enfim, o que você precisar. E daí ele diz aqui, dá as informações, né, do que significa o que você acabou de fazer, e basta clicar em finalizar. Por enquanto não tem, né, nenhum backup, mas à medida que você for utilizando, ele vai criando aqueles backups de acordo com a configuração que a gente colocou ali, tá? O nome dessa ferramenta aqui é Time Shift. Então, se depois se você quiser pesquisar um pouco mais, você pode colocar Linux Mint Time Shift aí no Google e ver como é que ela funciona, como é que você faz para recuperar um ponto de backup no passado, caso seja necessário. E caso vocês achem interessante fazer um vídeo sobre isso, deixa aí no comentário que eu faço um vídeo sobre isso, fazendo uma recuperação de um sistema, ok? Agora, eu vou criar aqui um ponto de restauração. Primeiro, para vocês verem como que eu posso criar na mão também, caso eu queira, tá? Eu não necessariamente eu preciso esperar o sistema fazer o backup para mim, de acordo com aquela configuração que a gente acabou de fazer, eu posso criar uma na mão. E eu gosto de criar uma na mão logo com o sistema recém-instalado, porque se acontecer qualquer problema, eu posso voltar para esse ponto aqui agora onde o sistema estava recém-instalado. Então vou clicar aqui em criar e ele vai começar a criar aqui o backup, tá? Isso aqui leva um certo tempo. Novamente, depois que terminar o processo como um todo, a gente volta aqui para o vídeo. Então acabou aqui a criação desse ponto de restauração, tá? Então ele está colocando aqui a data e o horário, e se for necessário, a gente pode fazer a restauração disso daqui, tá? Então, inclusive tem um botão aqui, restaurar, ok? Mas agora, caso o sistema tenha quebrado de uma maneira que você nem ao menos consiga acessar essa parte gráfica do sistema, você também tem como fazer o processo de restauração, ok? Se quiser um vídeo a respeito disso, deixa aí nos comentários, e você também pode procurar aí na internet como é que seria esse procedimento, tá? Então essa parte está feita, vamos fechar aqui. Vamos continuar aqui o passo a passo dessa janelinha de boas-vindas. E daí vem aqui gerenciador de drivers. Vamos clicar aqui. E ele vai fazer uma busca, tá, por eventuais drivers. O que significa isso? Boa parte das vezes isso daqui se refere à questão de placa de vídeo, tá? Para boa parte das pessoas, vai ser basicamente dentro desse contexto que esse menu aqui vai ser importante. Por quê? Porque muitas vezes você tem uma placa dedicada, uma placa de vídeo dedicada no seu computador ou no seu laptop. Pode ser da NVIDIA, pode ser da AMD, enfim. E daí você precisa selecionar isso, tá, nessa janelinha aqui. Nessa máquina virtual aqui minha não apareceu nada, porque na máquina virtual não tem nenhuma placa de vídeo.
Eu vou mostrar aqui para vocês o que que aparece no meu sistema do meu computador principal. Tá? Então essa janelinha branca que está aparecendo aqui por cima, tá? É a do meu computador principal, ok? E não da máquina virtual. E eu tenho uma placa da NVIDIA. Então repara que está aqui marcado para usar o driver da NVIDIA, ok? Só que por padrão vem selecionado esse outro drive aqui, que é um drive genérico, um drive open source, tá? Que a comunidade Linux criou para as pessoas que querem usar apenas drivers open source, apenas ferramentas open source ao invés de ferramentas proprietárias, que nem é o caso da NVIDIA. Tá? Então, por padrão, quando eu instalei a minha máquina, veio selecionado isso aqui, mas eu queria usar o driver da NVIDIA em si, aí eu mudei a seleção para cá. Tá? Então, se você tem uma placa dedicada, vai ser aqui que você vai poder selecionar o driver que você quer para sua placa dedicada. Ok? Vou fechar aqui. Então, voltou aqui para a máquina virtual. Então, na máquina virtual realmente não tem driver algum. É só fechar. E daí aqui vem gerenciador de atualizações. Se você olhar aqui embaixo, tem esse íconezinho aqui, que é como se fosse um escudo, e ele está com uma bolinha laranja. É justamente o gerenciador de atualizações do seu sistema. Tá? Então vamos iniciar ele aqui. Ele explica aqui como é que funciona, certo? Tem uma série de informações, depois você pode ler com calma. Eu vou dar OK. Aí a primeira coisa que ele diz aqui é se você quer mudar para um repositório regional. Tá? Eu vou colocar que sim. O que significa isso? Por padrão, ele vem aqui com os servidores do Linux Mint, tá? Então lá, que nem aparece aqui na bandeirinha, né? Nos Estados Unidos e na Inglaterra, e você pode clicar aqui para selecionar servidores mais próximos. Qual é a vantagem disso? Geralmente, servidores mais próximos vão ter uma velocidade maior. Tá? Aí você vai conseguir fazer o download das atualizações de uma maneira mais rápida. Então, repara que as três primeiros aqui são justamente no Brasil, que é onde eu estou. Então, a velocidade aqui está maior. Então, vou selecionar isso aqui, vou dar aplicar. Vou fazer a mesma coisa aqui. Então, ele novamente vai verificar aí qual que tem a maior velocidade. Então, vou selecionar esse primeiro aqui, que deu a maior velocidade. Tá? Vou clicar aqui em OK, nessa barrinha verde que ele mostrou aqui para mim. E é basicamente isso. Tá? Essa parte aqui é simplesmente para você poder fazer download mais rápido das suas atualizações. Aqui ele está dizendo que tem uma nova versão do gerenciador de atualizações. Eu vou clicar aqui para aplicar a atualização. Ele vai pedir a senha do seu usuário. E vai abrir novamente o gerenciador de atualizações. Então aqui estão todas as atualizações que ele já percebeu que dá para fazer no sistema. É normal, na primeira vez que você instala, tá? Como a gente acabou de fazer a instalação, aparecer bastante coisa, porque aquela imagem que você baixou lá do Linux Mint, ela foi criada já há algum tempinho, tá? Eles não ficam criando novas imagens o tempo todo. Eles criam assim que a versão é lançada, tá? E não necessariamente você está instalando logo depois que a versão foi lançada. Então, é normal na primeira vez aparecer várias atualizações. É bem simples, é só você clicar aqui em instalar atualizações, tá? Ele vai mostrar para você as principais alterações. Geralmente ele mostra isso aqui quando você tem alguma atualização do kernel do Linux, que nem é o caso aqui. É só dar OK, ele vai pedir a senha novamente. Você coloca a sua senha de usuário, autentica. E o tempo que vai levar depende muito da sua conexão, tá? Teoricamente, como a gente selecionou servidores mais próximos, a taxa de download vai ser relativamente boa e tende a levar pouco tempo para baixar as coisas, tá? Então, que nem está acontecendo aqui, está com uma taxa de download razoável. E depois que ele baixar, ele vai começar a fazer a instalação em si, ok? Novamente, quando terminar a instalação, eu volto aqui para o vídeo. Acabou então o processo de instalação das atualizações. Ele está mostrando aqui para mim, né, que é preciso reinicializar o sistema, mas antes de reinicializar o sistema, eu vou continuar aqui olhando
esse passo a passo inicial aqui que ele colocou. Então a gente acabou de fazer essa parte aqui de gerenciar atualizações e agora a gente tem aqui configurações do sistema. Então vou clicar aqui em iniciar, e é basicamente para ele mostrar o que que é possível de personalizar, tá. Isso aqui, para quem está vendo do Windows, é como se fosse o painel de controle do Windows, ok. Então, tem aqui várias das coisas que você pode, alterar, personalizar, mudar o tema do sistema. Se você quer ver um vídeo a respeito disso, se inscreve no canal e ativa as notificações. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser justamente sobre como que você pode personalizar o Linux Mint e deixar ele um pouco mais adequado para algumas tarefas que a gente costuma fazer no dia a dia, tá? Então já se inscreve no canal aí, e se você está assistindo o vídeo até agora também, dá um like aí no vídeo, tá? Então aqui é só para você ver, né, todas as configurações possíveis. Nesse vídeo eu não vou abordar muito isso, mas se inscreve aí para ver o próximo vídeo onde eu vou explorar isso daqui. Ele também mostra aqui o gerenciador de aplicativos, tá? Então vamos inicializar isso aqui. Basicamente, isso daqui é como se fosse uma loja de aplicativos. E nem tem aí no seu smartphone, seja ele Android ou iOS, você já está acostumado aí com o conceito de loja de aplicativos. O Windows ele também tem, mas nunca funcionou muito bem, né? Geralmente quem vem do Windows está acostumado a baixar coisas de sites, certo? Você precisa de algum programa, você coloca no Google, por exemplo, ou qualquer outro mecanismo de busca, cai no site, daí você baixa um instalador para sua máquina e faz a instalação. No Linux, é mais parecido com o que você tem no seu celular, seja ele Android ou iOS, tá? É o conceito de loja de aplicativos, ok? Nesse vídeo aqui, também não vou abordar muito isso, mas vou fazer um vídeo a respeito de como que você instala programas no Linux, tá? E uma das formas que a gente vai ver vai ser justamente utilizando o gerenciador de aplicativos. Então, mais um motivo para você se inscrever aí no canal. E por fim, tem essa opção aqui de Firewall, tá? Essa aqui é importante. Vamos clicar aqui, vai pedir a senha, a gente coloca a senha novamente, a senha de usuário. E o Firewall, né, ele serve para filtrar o tráfego entre a sua máquina e a internet como um todo, tá? Vamos colocar assim de uma forma bem simplificada, a galera que é um pouco mais técnica aí, se quiser pode deixar nos comentários e explicar com um pouco mais de detalhes. Mas é basicamente uma forma de você dar mais segurança para o seu sistema. Inclusive aqui nessa parte inicial, ele dá uma breve explicação, né, do que se trata, tá? Ele tem aqui perguntas e respostas aqui, né, um FAQ, que pode ser útil para você entender basicamente o que significa isso que ele faz, tá? Mas é basicamente para filtrar um pouco de tráfego que chega à sua máquina, seja da internet ou seja de outros computadores que eventualmente estejam na mesma rede, tá? Isso é útil, por exemplo, para evitar ataques, coisas do tipo, ok? De forma bem simplificada, você pode depois aí pesquisar, e quem quiser pode explicar um pouquinho melhor aí nos comentários também, para esse vídeo não ficar gigante e muito técnico, eu estou sendo bem sucinto nas explicações. E daí, basicamente, o que você precisa é clicar aqui para ligar o, o firewall, tá? Ele tem diversos perfis, tá? Então tem um perfil aqui que ele chama de início em português, mas é basicamente um perfil adequado se esse computador que você está usando é o seu computador pessoal, que fica só em casa, certo? Então, é um perfil adequado para esse tipo de situação. Se é um computador que está, por exemplo, em um ambiente de trabalho, que tem outros computadores ligados na rede, você pode mudar aqui para o perfil de escritório, tá? E se é um computador que você está usando, por exemplo, numa rede pública, no Wi-Fi público e tal, você pode clicar aqui em público, ok? Tanto que ele até muda aqui, tá vendo a entrada, tá, para rejeitar, que é justamente para você evitar ataques de outros computadores que estejam nessa rede pública, tá? Aqui no caso, é uma máquina virtual, no meu computador pessoal, vou botar aqui início, ok? E aqui tem regras, tem o relatório, né, do que está acontecendo, tá? É, a parte de registro, depois você pode, com calma, procurar aí na internet um pouco mais de informação. Quando que
teoricamente, essa é a única vez que você vai interagir com isso daqui, tá? Você simplesmente vai ligar o firewall e tá tudo bem. Para algumas pessoas, pode ser que você precise interagir com esse programinha de novo em algumas situações. Por exemplo, quem faz uso de torrent, às vezes você precisa abrir algumas portas no firewall para que o seu gerenciador de torrent funcione adequadamente. Quem joga online, né, dependendo do jogo, você precisa abrir algumas portas também para poder fazer a comunicação, né, com o servidor do jogo, tá? Mas de uma forma geral, se você é um usuário comum que simplesmente acessa a internet, trabalha com pacote, com programas de pacote Office, essas coisas assim, muito provavelmente vai ser a única vez que você vai mexer aqui no firewall, você vai ligar ele, deixar as configurações todas no padrão e tá tudo certo. Então vamos fechar aqui. Basicamente é essa configuração inicial que você faz após uma instalação, é só seguir o passo a passo, tá? Por isso que o Linux Mint é uma das distribuições mais amigáveis para usuários iniciantes, porque tem esse passo a passo aqui logo de início. Se você olhar aqui, isso daqui não é muito diferente, por exemplo, para quem está vindo do Windows, certo? Você tem aqui uma barra com informações, isso aqui é muito similar ao um menu inicial, certo? Então, não tem grandes dificuldades. Se você quiser, depois você pode clicar aqui, ver a documentação, ver novos recursos, enfim, tudo que mudou da última versão para essa daqui. Tem aqui a parte de ajuda, tá? E como que você pode contribuir para o projeto. Talvez essa seja a grande diferença aí, né, de distribuições Linux para outros sistemas operacionais como o Windows e os da Apple, né, que são projetos open source, projetos que são tocados por membros da comunidade. Você pode ver aqui caso você queira participar, ok? A única coisa que está faltando é reiniciar o sistema para todas as atualizações que foram feitas terem efeito, tá? Basicamente o que você precisa para isso é clicar aqui nesse botãozinho, daí ele tem aqui suspender, reiniciar, cancelar e desligar. Basta você selecionar reiniciar, ok? Por esse vídeo aqui é isso. Como eu falei, eu vou fazer outros vídeos relacionados a Linux, especificamente o Linux Mint, como que a gente pode personalizar ele, tá? Como que a gente pode modificar algumas coisas nele para deixar o seu fluxo de trabalho um pouco mais rápido, pelo menos na minha opinião, certo? Eu vou usar a minha própria experiência usando o sistema, eu já uso o Linux Mint há praticamente 5 anos, então eu vou mostrar aqui algumas alterações que eu faço e depois eu vou fazer um outro vídeo também falando sobre alguns programas específicos, como que você instala programas no Linux Mint. Eu já mostrei a loja de aplicativos, mas não é a única forma de instalar, você também pode instalar de outras formas. Então, se você quiser ver todos esses vídeos, se você quiser ser notificado de todos esses novos vídeos, se inscreva no canal, ative a notificação. Se esse vídeo foi útil para você, dá um like. Eu vou passar a fazer vídeos com mais frequência aqui no canal. Então, colabora aí, dando um like, compartilhando e se inscrevendo, ok? Até a próxima.